Existem lugares que parecem carregar uma solidão estranha, como se o tempo tivesse parado neles. Durante o dia, tudo parece normal, mas à noite, quando o movimento desaparece e resta apenas o eco dos próprios passos, a sensação muda drasticamente. Foi em um desses lugares que comecei a trabalhar, achando que seria apenas mais um turno tranquilo, mas com o passar do tempo percebi que havia algo ali, algo que ninguém conseguia explicar. Boa noite, meu nome é Ricardo e quero compartilhar uma experiência que me assombra até hoje. Talvez tenha sido coisa da minha cabeça, mas sempre que me lembro, sinto aquele arrepio gelado subindo pela espinha. Bom, comecei a trabalhar como segurança noturno em um edifício comercial parcialmente desativado, no centro de São Paulo. Eu nunca gostei do turno de madrugada, mas o emprego parecia tranquilo. O prédio era enorme, mas apenas alguns andares ainda estavam em uso, enquanto o restante permanecia abandonado há anos. Achei que ninguém se daria o trabalho de invadir um lugar praticamente vazio. Porém, logo nos primeiros dias, algo estranho começou a acontecer. Os painéis dos elevadores se moviam sozinhos, especialmente no meio da noite. Ver o visor marcar andares que não deveria estar em uso fazia um arrepio subir pela minha nuca. Ninguém entrava ou saía, mas o elevador subia e descia, abrindo as portas no térreo, como se algo invisível estivesse entrando ou saindo. Um dos porteiros mais antigos comentou que aquilo era normal, resultado de falhas elétricas, mas eu não conseguia acreditar. Parecia que o ar ficava mais pesado sempre que as portas se abriam. Semanas se passaram e outra situação desconfortável começaram a acontecer. Enquanto monitorava as câmeras, via uma sombra passando por corredores vazios. Quando ia verificar, encontrava apenas poeira e o cheiro forte de mofo. Uma noite, vi um vulto parado diante de uma porta de vidro do 7º andar, mas ao chegar lá, o local estava completamente deserto. Os barulhos eram frequentes, como se algo estivesse se movendo dentro das paredes. Um segurança mais experiente disse que era comum e que eu acabaria me acostumando. No entanto, o pior foi quando comecei a ouvir meu nome ser chamado pelo rádio. A voz era lenta, quase sofrida, e não parecia com a de ninguém que eu conhecia. Perguntei aos outros funcionários, mas todos negaram ter falado comigo. Uma curiosidade estranha começou a me dominar, especialmente em relação ao último andar, que permanecia trancado há anos. Depois de ouvir a voz me chamar novamente, decidi subir. O corredor estava escuro e o ar parecia sufocante. De repente, um telefone começou a tocar, vindo de uma sala no fim do corredor. Entrei no cômodo e lá estava um telefone preto, antigo, tocando sem parar. Quando atendi, ouvi apenas uma respiração pesada e ofegante. Quase como se alguém estivesse muito próximo. Desliguei o aparelho, mas ele continuou tocando, mesmo sem estar conectado a nada. Fugi dali o mais rápido possível. Nos dias seguintes, vi nas gravações algo que me deixou em pânico. Uma sombra disforme aparecia no elevador, refletida no espelho como se estivesse me observando de perto. Fui conversar com o zelador, que finalmente contou que um funcionário morreu no poço do elevador anos atrás. O acidente nunca foi bem explicado e desde então o prédio nunca mais foi o mesmo. Alguns diziam ouvir correntes se arrastando e portas batendo sozinhas. As empresas que tentavam alugar os andares abandonados desistiam rapidamente, alegando problemas de segurança e falhas elétricas.
Depois de saber disso, a sensação de ser observado ficou mais intensa. Passei a ter pesadelos constantes e decidi que não aguentaria mais. Antes de sair definitivamente, revistei as gravações uma última vez. Foi aí que percebi algo aterrorizante. Em todos os vídeos em que eu aparecia entrando no elevador, a sombra estava lá, ao meu lado, como se me acompanhasse o tempo inteiro. Pedi demissão no mesmo dia, sem olhar para trás, mas, mesmo fora daquele prédio amaldiçoado, ainda sinto algo me observar. Sempre que ouço um som do telefone tocar ou sinto o cheiro de mofo, meu coração dispara. E até hoje ninguém conseguiu me dar uma explicação convincente para o que aconteceu naquele lugar.